Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a taxa de mortalidade infantil. Bom, a taxa de mortalidade infantil é um número que expressa o número de crianças de um determinado local que morrem antes de completar um ano de vida, a cada 1.000 crianças que nascem. Entre as principais causas da mortalidade infantil estão a falta de assistência à gestante, a falta de acompanhamento médico, a deficiência da assistência hospitalar, desnutrição, déficit nos serviços de saneamento ambiental, entre outros. De acordo com a pesquisa realizada no ano de 2010, a taxa de mortalidade infantil no Brasil é de 21,8%. Perde para alguns outros países, como a África, que está em primeiro lugar, com 78,9%. Em seguida, a Ásia, com 39,3%. Brasil, com 21,8%. Oceania, com 21,6%. América Latina e Caribe, com 20,3%, Europa com 7% e América do Norte com 5,6%. Taxas bastante elevadas por falta de nutrição, essas crianças vão morrer, falta de assistência médica, essas crianças vão morrer, hospitais lotados onde não podem dar assistência às mães e às crianças, entre outros motivos. Ir para casa e não ter condições de cuidar dessa criança, a criança morre de fome. A alta taxa de mortalidade infantil nos países desenvolvidos é significativamente baixa, pois o acesso à saúde e ao saneamento básico é eficaz, possibilitando uma boa qualidade de vida. Já nos países subdesenvolvidos é totalmente ao contrário. A fome, a pobreza e a falta de acesso é altíssima. Agora eu vou falar um pouquinho do gráfico. Mesmo o Brasil sendo um país subdesenvolvido, a taxa de mortalidade comparada ao ano de 2000 diminuiu. Em 2000, a taxa de mortalidade infantil era de 30,1. 2003, 26,1. 2005, 23,7. 2007, 21,7. 2009, 19,6. 2011, 17,7. 2013, 15,6, 2015, 14,3, 2016, 14,9. Vimos aí que em 2016 a taxa de mortalidade passou a ser 14,9. Ainda continua sendo uma porcentagem muito alta, pois esses dados é para cada 1.000 crianças nascidas. E pela primeira vez em 26 anos, o Brasil registrou alta nos índices de mortalidade infantil. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus da Zika e a crise no país explicam esse aumento. Em 2016, a morte de crianças com até 5 anos de idade cresceu em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A taxa de mortalidade infantil foi de 14 óbitos para cada 1.000 nascimentos, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Os dados também apontam que a mortalidade infantil em 2016 subiu em 20 estados brasileiros. Rondônia, Acre, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal foram os únicos que reduziram o índice naquele ano. Para que a mortalidade infantil não volte a crescer, é preciso identificar as causas que levaram ao resultado negativo de 2016. Para o Ministério da Saúde, a crise econômica e a epidemia de Zika naquele ano podem ter sido as responsáveis pelo crescimento do índice. Este representante do Conselho Federal de Medicina, no entanto, afirma que as razões são outras. Isso é um sistema que está entrando em colapso, por falta de financiamento, por falta de gerenciamento, por falta de vontade política, por uma série de deficiências estruturais que estão se estabelecendo na área, principalmente na área da pré-natal dessas gestantes. Eu acho que você não pode chegar para uma doença que tem uma mortalidade relativamente baixa, como a Zika, e dizer que ela é responsável pela ascensão de um índice desse. Bom, nos últimos anos, o Brasil ganhou destaque no cenário internacional pelo fato de ser considerado uma grande redução de taxa na mortalidade infantil. Em 2020, a taxa de mortalidade de criança era de 29% de 1.000 nascidos vivos. Já em 2010, baixou bastante, que desceu para a porcentagem de 17,22%. E em 2015, caiu para 13,8 óbitos de 1.000 nascidos vivos.
Embora, segundo a ONU, as medidas mundiais de mortalidade infantil tenham sofrido uma queda de quase 50% nas últimas 2 décadas, o problema ainda é muito grave em muitas nações e deve ser vencido especialmente por meio de implantações efetivas de políticas públicas e de educação e saúde. Bom, para que os objetivos sejam alcançados, os países ricos eles devem fazer grandes estruturações e negócios para que as nações que enfrentam esse tipo de grande problema social ainda existente na nossa sociedade, eles deveriam começar realizando primeiro a construção de hospitais, tentando cada vez acabar com a fome, tentando ter uma captação de equipe médica melhor e, como eu falei, a alimentação também, por conta que podemos ter um grande fator isso por conta da alimentação, porque nem todo mundo tem uma boa condição para ter uma alimentação boa e também médica. Também podemos perceber que nós, aos decorreres do ano, no ano de 2000, se eu não me engano, o Brasil ganhou um destaque internacional por ter conseguindo uma grande redução da taxa de mortalidade infantil, mas que, se eu não me engano, era de 29 mil vivos, se eu não me engano, nascidos vivos, crianças vivas. Mas depois, de 2017, se eu não me engano, a taxa era de 17,23, se eu não me engano. Só que não era mais de taxa de nascidos vivos, e sim taxa de óbito. Ou seja, então a partir do momento isso começou a crescer cada vez mais. E é isso.